Pastor, tira uma dúvida pra gente. Como que o senhor consegue ser pastor, que acreditamos que é um chamado de Deus, que é um dom de Deus também? Lá em Efésios a gente encontra que Deus chamou uns para pastores, etc. E como que vem essa questão de, pô, se eu fui chamado para ser pastor, se eu tenho o dom de aconselhar, mas ao mesmo tempo o senhor é um coach, um former, ou tem, né, uma vida profissional ali ativa e qual Deus te deu um dom de aconselhar e ao mesmo tempo você ali é um coach, a qual ajuda pessoas emocionalmente a se desenvolver. Claro. Eu entendi. Obrigado pela pergunta, ô Miguel. Eu reconheço que é uma pergunta legítima. É cultural no meio do cristão a gente não conseguir coexistir com essa leitura, né, de pastor e coach. Mas como é que eu consigo lidar com isso? Primeiro que eu não sou as minhas funções. Então eu já faço a primeira distinção. Ser pastor e ser coaching é só, na verdade, uma linguagem, uma maneira que hoje a gente desenvolve. Mas nós não somos pastores, nós não somos coaches. Nós estamos pastores, nós estamos coaching. Então, eu descolo o que eu faço de quem eu sou. Todas as pessoas que me perguntam como é ser pastor e ser coach, eu começo respondendo que eu não sou pastor e nem sou coach, ainda que a gente utilize essa linguagem. Então, eu não sou o que eu faço. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou luz, eu sou um espírito, isso é quem eu sou. Agora, respondendo a tua pergunta, quando eu me envolvi com inteligência emocional foi exatamente porque eu queria ter certeza do que não fazer. E o meu envolvimento era para checar como isso poderia coexistir. Então eu queria ter a minha experiência para que então eu pudesse falar sobre isso. Porque eu era também alguém que, de alguma maneira, não conseguia sincronizar esses dois atores, o ator pastor e o ator coach. Quando eu me envolvi com inteligência emocional, eu fiz a formação na Febracis. A Febracis é a maior escola de negócios da América Latina. E então, eu percebi que o conceito, a maneira que eles aplicam as ferramentas, e já vou falar um pouco mais de ferramenta, é necessariamente o que diferencia. Aquilo que a gente vê de coaching na internet hoje, Miguel, não é exatamente o que é o coaching integral sistêmico que eu vivo. Mas, ainda respondendo a pergunta da maioria das pessoas, a grande dúvida, me parece, é que dá a entender que nós estamos vendendo um dom, ou se vendendo, não é? Naturalmente, essa é a impressão do pessoal. Por que eu discordo veementemente disso e não vejo como vender o dom? Essa passagem está escrito assim, essa passagem que o pessoal reporta, né? Que se você recebeu de graça, você tem que dar de graça. E o que recebeu de graça dentro daquele contexto? É isso que as pessoas precisam procurar nesse texto. O que as pessoas receberam de graça está associado ao dom, está associado à própria boa nova. Então você não cobra para entregar a boa nova. Você não cobra para entregar um dom, por exemplo. O que as pessoas não percebem é que quando a gente está vivendo um processo de coach, aconselhando, ou recebendo dinheiro com o conhecimento ou com a graça, com o dom que nós temos, a pessoa que paga não está pagando o dom ou o conhecimento, ela está pagando o meu tempo. Até mesmo porque, por exemplo, eu estou aqui no teu salão, eu não vou pagar o corte com dom. Dom não paga a conta. Então, o que as pessoas me pagam quando eu estou se utilizando do que eu carrego para atendê-las é o meu tempo. Elas pagam o acesso que elas têm. Ora, elas poderiam ter esse acesso à Bíblia, poderiam sim ou não. E por que elas não leem a Bíblia? E por que elas então não buscam estudar as horas que eu estudei, ler os livros que eu li? Por que elas não passam a meditar as horas que eu meditei? Então, o que elas compram? Elas compram uma resposta. Quando alguém critica um coaching ou qualquer outra função, até mesmo pastor, por acreditar que esse pastor está vendendo dom ou se vendendo, muito provavelmente é porque essa pessoa, no mínimo, com todo respeito, eu não sei exatamente quem é você que está aqui assistindo esse vídeo, mas com todo respeito, vale a pena checar a honestidade, porque o dom não paga a conta. E eu não vendo dom. As pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, os coachings, não vendem dom.
eles empenharam energia. Eu investi mais de 20 mil reais para ter a formação que eu tenho. Então eu precisei pagar para ter o conhecimento, para ter acesso às ferramentas. São ferramentas da neurociência, são ferramentas que são comprovadas. Então, o grande argumento, a grande pergunta, na prática, se eu fosse responder em uma frase, é: as pessoas não me pagam pelo dom que eu tenho, elas me pagam pelo tempo que têm comigo. Existe um engano, e é bom você falar disso, Miguel, pelo seguinte: é natural numa cultura onde a identidade é fragilizada a gente buscar identidade no que faz. E esse é um dos grandes problemas do Brasil, dos brasileiros. A gente entendeu, a gente aprendeu que nós somos o que fazemos. E esse é um dos motivos, inclusive, que as pessoas me contratam para resolver a sua identidade. Porque perderam o emprego, porque estão numa transição de carreira e não sabem se ver sem o que fazem. Quando, na verdade, o que elas fazem, na verdade, deveria ser uma forma de cumprir a vocação, uma forma de cumprir o seu chamado. Falando especificamente para cristão, e aqui eu vou tomar liberdade para ir para cima também, já que às vezes o pessoal é tão violento nas perguntas, eu vou dizer assim, ora, se você critica tanto e questiona tanto as pessoas que no seu olhar se vendem, por que então você não vai ser parte da solução das pessoas que procuram os coaches? Por que você não escreve um livro? Por que você não abre uma mentoria? Por que você então não discipula essas pessoas? Essa é a questão, é a minha provocação. É muito fácil e simples a gente simplesmente criticar um coaching ou até mesmo um pastor que é bem remunerado, sem que a gente se comprometa a ser parte da solução, Miguel. Então, o entendimento de que nós somos o que fazemos é equivocado. Nós somos quem Deus nos criou para ser. E o que fazemos é uma plataforma, é um meio, é uma maneira da gente entregar a nossa mensagem aqui na Terra. Basicamente é isso. Uma cultura brasileira de não valorizar o conhecimento alheio. Imagina que isso que você está falando eu já vivi, e se eu não vigiar, eu mesmo passo por isso hoje, Miguel, falando bem honestamente aqui. A gente é escasso. Quando a gente não contrata alguém especialista, é porque a gente muitas vezes está preso na escassez. A gente prefere investir o tempo, aprender uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo para não ter que pagar o outro. Veja, a gente não quantifica e nem precifica o nosso tempo. Então, espero ter respondido. Eu realmente estou, inclusive, aberto para dar uma sessão gratuita para qualquer cristão que queira saber exatamente o que é coach integral sistêmico. Eu estou disponível para poder te servir e te entregar o conteúdo que eu tenho. Sim. Pra cima, ó, arrasta pra cima que essa oportunidade não é todo mundo que tem, não, né?